Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, professor Fábio, que eu sou professor de artes plásticas e sou artista plástico. E eu ajudo pessoas comuns a reduzirem sua ansiedade e depressão, pintando quadros, eu sempre gosto de falar isso, lindos de viver e dignos de exposição, através do método Poço Criativo. Muita gente acha que a arte é um recurso, né, para você fazer quadros, pinturas, etc., e não percebe que você pode, sim, viver a arte e utilizar a arte de uma maneira que ela possa te auxiliar, de uma maneira realmente eficaz e efetiva, né? Se você tem algum daqueles sintomas que a ansiedade e a depressão te trazem, você pode resolver isso de uma maneira bastante eficaz, usando a pintura, né? Eu quero deixar bem claro aqui que isso aí pode parecer uma coisa estranha até, eu vou apresentar e vou mostrar por que não é. Mas eu tenho pessoas que viveram isso, eu conheço pessoas que, eu vou apresentar aqui, que viveram isso e que, com certeza, vocês provavelmente acham que vão se identificar com elas. Vamos ver? Na escola eu fiquei muito depressiva, né? Fiquei muito assim, e agora, o que eu vou fazer? Desde criança, eu sempre fui uma aluna nota 10. Então, eu não me permitia errar, para não decepcionar meu pai, minha mãe e as professoras. Meu Deus, o quanto isso começou a me amarrar e me fazer sofrer. É uma coisa que você fica fervendo dentro da gente. E eu vi na arte um grande potencial de cura. É como se eu estivesse nascendo de novo. Na verdade, eu estou grávida de mim mesma. Eu estou apaixonada por mim. Então, o dia que eu peguei os giz, o pastel oleoso, e eu errei tudo, eu vi que eu não podia pagar para consertar, me deu um nervoso, vontade, e rasguei tudo. Eu falei, não é por aí. Mas aí, para, Ângela, é por aí. É por aí. Você tem que aprender a ser livre, e não o que os outros querem. Que é a liberdade que eu acho que todo mundo tem que ter, e se expressar. Tem que partir para ação, né? Então, eu acho que o papel da arte, né, na minha vida é muito importante, porque a arte, ela cura realmente, ela transforma. Mexe com a gente pra caramba. Mexe muito. Inesquecível essa experiência, eu vou levar para minha vida. Essa liberdade está fazendo com que eu encontre a Ângela. Foi a chave que abriu alguma coisa em mim que eu precisava escancarar, né? E ser mais eu. Pois é, a gente está vendo que existem pessoas que viveram isso e que vivem isso, né? Se eu não tivesse conhecido essas pessoas, ou eu mesmo não tivesse vivido isso, né, eu também duvidaria dessa possibilidade de a arte, no caso a pintura, né, poder reduzir e até curar, eu posso falar, curar, né, a ansiedade em alto grau, a depressão profunda. Pode. Porque você, na verdade, convive e vive com isso até certo ponto, até certo nível, mas tem hora que o negócio extrapola. Eu sou também a pessoa que viveu isso, a ansiedade e a depressão, né? E eu desenvolvi um método, né, justamente a partir da minha vivência. Então, eu vou mostrar um pouco disso, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu era muito novinho, como vocês estão vendo aqui, ó, eu pequenininho no colo da minha mãe, e eu tinha 1 ano e 8 meses quando a minha irmã Mônica nasceu, essa pico-ruxa aqui do lado esquerdo, minha amada irmã Mônica. Quando ela nasceu, por um azar da vida, uma fatalidade, minha mãe morreu. Minha mãe morreu e eu não soube que tinha acontecido isso. Não me contaram, a família ficou muito angustiada e triste, eu era muito pequeno, minha irmã era recém-nascida e simplesmente desconhecia o que havia acontecido. Minha mãe, para complicar um pouquinho, e meu pai eram pessoas de esquerda, eram comunistas, e o meu pai, principalmente, estava sendo muito perseguido nessa época. Então, eles se omitiram tudo, ficou tudo quietinho, eu me recordo de eu perguntando sobre a minha mãe, e as pessoas diziam, não, ela foi para o céu, aquela coisa, né? Muito bem. Um dia, esse senhor aqui, ó,
meu avô, ele veio, ele está comigo no colo, eu recém-nascido aqui, isso aqui. Um dia ele me veio, eu com 3 anos, e contou que a minha mãe tinha falecido. Ele chegou e falou para mim. E eu fiquei, para surpresa geral, muito feliz. As pessoas ficaram impressionadas. Como é que eu poderia ter ficado feliz com a morte da minha mãe? Mas eu fiquei. Eu fiquei porque, na verdade, eu descobri que eu não tinha sido abandonado por ela. Isso foi um trauma na minha família, um trauma meu. Né? É uma coisa que eu vivi de forma... E, no meio tempo, meu pai sumiu também. Eu fiquei sendo criado, então, por esta senhora, que é a minha avó paterna, e por este senhor, meu avô paterno, que foi quem me contou a história da minha mãe. Aqui a gente estava no zoológico, né? Eu e minha irmã. E aí o que acontece? Acontece que meu pai vai preso, também não me contam. Então eu tive uma história de traumas. Isso tem uma correlação direta com o meu método, e eu vou explicar daqui a pouquinho. Segura aí. O que ocorreu, então, foi que, enfim, tive muitas situações, sem saber que ele estava preso. Eu fui visitar ele na prisão, contaram que era um aeroporto, enfim, tem um monte de histórias que eu vivi na minha infância, que depois fui entendendo. Né? Eu ficava sempre com aquela questão do abandono. Meu pai saiu para viajar, não me falou comigo. Minha mãe morreu, mas não me contaram. Então, situações que a vida vai levando. E certamente eu não sou o pior, o mais sofrido, nem o menos. Cada um de nós tem uma história parecida em alguma coisa. Você deve ser parecido comigo em algum... Tem alguma história aí, com certeza. Bom, eu cresci, fui para o Santo Inácio, e lá eu comecei a desenhar. Você está vendo que eu fazia vários desenhos. Aqui são 3 desenhos de dezenas que eu fiz. Né? Alguns amigos queridos aqui. Inclusive aqui, até eu estava vendo isso aqui, curiosamente. Esse menino aqui de trás é esse do desenho. Ó. Esse aqui, esse moleque aqui, é esse aqui que está dando cascudo no menino, inclusive. Então, nós dois aqui, um flamenguista e um botafoguense, o flamenguista me zoando, mas tudo bem, não tem problema. Amigão, grande amigo. Muito bem. Lá eu descobri que eu gostava de desenhar, e fui fazer desenho industrial, né? E não passei na habilidade específica, foi um trauma, mais um trauma, que eu tive uma situação ruim, fiquei 2 anos encostado. Né? Quando, o que aconteceu? Eu finalmente consegui passar na habilidade específica, era uma prova que media, eu sou totalmente contra, hoje em dia eu sei disso, eu sou contra a medição de quem desenha ou quem não desenha, sou contra isso. Mas eu fui consegui passar para a PUC do Rio de Janeiro, onde eu fiquei internado praticamente dentro da biblioteca da PUC, onde eu só queria saber, a mesma era de ler as biografias dos grandes artistas, né? Van Gogh, Monet, os impressionistas, quem eu gostava eram esses caras. Um dia, essa moça que está aqui com um curativo na testa, tinha tido um acidente na véspera, isso aqui é uma foto que a gente tirou para um evento que ia ter na PUC, nós éramos um grupo de pintura. Né? Mas antes disso acontecer, essa moça me chamou, eu sou esse jovem aqui de camisa azul, me chamou porque estava tendo uma aula de um professor que era um cara que era artista plástico. Eu fiquei encantado, eu falei, cara, artista plástico é tudo que eu queria, eu adoro ler biografias, etc. E eu fui encontrar com esse professor aqui, que é o Urian Agria de Souza, um grande mestre, um iluminador de consciências. Você vê que a turma toda aqui, olha só, isso aqui é na escadaria, uma escadaria, ele está aqui em cima, nesse ponto aqui, é o Urian. Eu estou aqui no meio, não sei se está dando para vocês verem, mas enfim. E a gente realmente tinha uma interação muito grande com o Urian era um grande mestre. E quando eu comecei a andar com o Urian, eu percebi que eu tinha perdido muita coisa na minha vida, sabe? Muita coisa. Comecei a andar, minha vida mudou, inclusive. Eu comecei a andar com ele, ia para forrós, como vocês estão vendo aqui, o Dominguinhos, inclusive, está tocando aqui no forró. Ver o Galo Preto também, olha só. E com o Urian eu comecei a desenhar. Eu desenhava, eu adorava desenho e os pintores, e ele era um artista, ele me orientava muitos daqueles alunos. E eu ia e desenhava, por exemplo, o Galo Preto. Aqui, esse desenho aqui é do Galo Preto, que é esse conjunto que está aqui do lado. Exatamente esse conjunto aqui. Né? Como outros desenhos, por exemplo, aqui é dentro do Forró Forrado, que é esse lugar aqui. Esse desenho aqui, no caso, é uma briga que teve no Forró Forrado, uma confusão. Enfim, eu comecei a viver outra vida, outra história. Até que uma certa vez, em uma noite daquelas com o Urian é muito politizado, né? Ele já faleceu, ele era muito politizado. Ele chegou e falou assim, vocês não sabem o que foi a ditadura militar. Como eu contei já para vocês, eu sou filho de um casal que era de esquerda, e o meu pai, inclusive, foi preso, e eu visitei ele na prisão. E a essa altura eu já sabia disso. Falei, Urian, desculpa, eu conheço o que foi a ditadura militar. Ele falou, como assim?
você conhece? Duvidando, né? Falei, meu pai foi preso político, foi torturado. Quem é seu pai? Aí eu falei o nome do meu pai. Quando eu falei, o Urian se emocionou profundamente. Profundamente. Começou a chorar, ele era muito emotivo. E ele me chamou. Vamos lá fora conversar. Lá fora eu contei ainda quem era minha mãe. E ele era muito amigo da minha mãe também. Isso foi motivo de mais lágrimas, mais emoção e mais chopes. A gente ficou ali conversando. E eu percebi ali que, na realidade, a arte e a vida se misturam nesse coração que eu estou desenhando aqui. Exatamente isso. A arte e a vida. A arte não é sobre técnica. A arte é sobre vida. Eu pude entender que o que o Urian estava fazendo, na verdade, era uma metodologia muito intuitiva da parte dele, que tratava justamente de arte e vida, a relação, a correlação entre arte e vida. Isso tudo, é óbvio, o tempo foi passando. Eu me formei, fui dar aula. Aí sou eu professor em sala de aula. Olha só como eu era alinhado, né? O único problema é que eu só usava a mesma blusa, vocês estão vendo? Eu podia até estar com o cabelo cortadinho aqui e aqui, mas a blusa é a mesma, né? Mas eu comecei a dar aula de desenho industrial, de design gráfico, e lá orientava projetos de ilustração, de desenho artístico, enfim. A vida seguiu e, anos depois, eu descobri um espaço fantástico, que é o espaço virtual. Vocês podem ver aí. Em 2019, eu criei o programa Ateliê em Casa. Né? E dando aula é que eu descobri essa metodologia, que eu vou explicar para vocês hoje aqui, que permite redução da ansiedade e depressão através da pintura. Daí esse workshop. Isso aqui é uma sala de aula minha, mas, em torno disso, desenhos se fazem, maravilhas são pintadas, grandes artistas, né? Que, na verdade, são pessoas comuns, como a gente. Eu sou uma pessoa comum, o Urian é uma pessoa comum. São pessoas que colocam a vida nos seus traços, nas suas pinceladas, nas suas tintas, seus papéis, suas telas. Tudo isso, absolutamente tudo isso, eu fui descobrindo e fui formatando e entendendo a metodologia do Poço Criativo. Isso mesmo. São três etapas onde a gente vai construindo o nosso processo. Por isso que a ansiedade, a depressão podem ir embora ou serem reduzidas. Eu quero deixar uma coisa bem clara, aqui e agora. Eu não sou psi, tá? Eu não sou psicólogo, eu não sou psicoterapeuta, nem terapeuta, eu não sou psicanalista, não sou psiquiatra, mas eu quero deixar muito claro isso. Eu sou totalmente favorável a quem faz análise, terapia, eu apoio, e eu acho que tudo isso daqui, na verdade, pode funcionar como apoio. Deve funcionar como apoio. Tá? A grande diferença é que isso aqui não tem contraindicação, como a gente vai ver agora quando eu falar sobre essa metodologia do Poço Criativo. O que é a metodologia do Poço Criativo? Todos nós temos esse poço. Todos nós temos criatividade dentro da gente. Não adianta vir me dizer que você não é criativa. Isso não é uma verdade. Todo mundo é criativo. Inclusive, quando eu estou falando aqui, você está pensando, seus neurônios estão fazendo sinapses, estão compreendendo, estão engavetando em algum lugar aí do seu cérebro as informações que eu estou dando. Você retém algumas coisas, outras você não retém. Normal. É assim que acontece. Isso é criatividade. Isso é a inteligência e é o processamento do que é dito. Você pode concordar, você pode discordar, você me ouviu, a minha história, você talvez possa ou não ter sentido uma emoção na minha voz, quando eu falei da minha irmã, etc. Tudo isso aí são dados que a gente vai compilando no nosso cérebro e na nossa emoção. O poço criativo, na verdade, lá dentro desse poço, esse pocinho aí, corre um líquido que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender onde está. Isso é uma questão que é importante a gente ter essa consciência. Muitas vezes você tem dificuldade de compreender onde está correndo a tua criatividade. Eu não sou criativa. Eu não sou criativo. Não diria isso. E eu pediria até para você, não repita isso, porque você tem criatividade. A metodologia que eu desenvolvi a partir da sala de aula, tanto a sala de aula real como a virtual, como essa daqui, por exemplo,
É uma metodologia que envolve a sua criatividade, que você tem, e que você às vezes não sabe que tem. Como é que funciona isso? Isso que está correndo ali dentro, na verdade, é a sua vida, tá? Você que sofre, padece talvez de algum problema, de um transtorno, de ansiedade ou de depressão, você tem a sua vida, tem a sua história, coisas que possam ter te causado isso, que estão no teu caminhar. Esse teu caminhar está todo aqui, exatamente aqui, dentro desse poço, correndo. A ideia é você usar este balde, que é a segunda etapa da metodologia, este baldinho, no caso, o baldinho, obviamente, é um desenho ilustrativo, né? Baldear o líquido que você tem aí dentro do poço e levar para onde? Para o seu filtro criativo. Você tem o poço criativo, você tem o balde e você tem o filtro. Você pega no poço, que é seu, não é no meu poço que você vai pegar, não. O meu poço, quem pega sou eu. Você tem o seu poço. Por quê? Porque na sua história que reside a origem de tudo. Por isso se fala original, originalidade. Fulano é muito original. É por isso, sabia? Porque ele trabalha a sua história. E é por isso que reduz a ansiedade. Eu vou explicar mais para frente um pouco sobre isso. Mas, basicamente, o que você tem que entender é que é sobre a sua vida a metodologia de criação. E que, na verdade, todo grande artista, todo artista, grande ou não, não importa, você conheça ou não, entra por esse poço, baldeia a sua história e transforma pelo próprio filtro em quadros, pinturas, desenhos. E eu realmente, depois que aprendi isso e usei isso, e o Urian não me ensinou sobre o poço criativo, ele agia dessa forma, e eu metodologizei isso. Claro que eu incluí alguns dados, alguns conhecimentos que eu fui adquirindo também no decorrer de 35 anos de pintura e de prática, entre aluno e professor e pintor, exposições, etc. Eu fui entendendo como funcionava esse negócio. Né? E aí é o seguinte, eu resolvi dividir isso com o mundo, dividir isso com as pessoas. Porque eu sei que tem muita gente, como eu, que sofri muito, que pode resolver as suas questões de ansiedade, as suas questões de depressão, através da pintura. Eu acho que isso aí é uma dívida, se é que se pode falar assim, que eu tenho com a arte. E eu faço isso com essa intenção. Muito bem. Você pode usar a pintura. Vamos falar um pouco agora como é que funciona essa redução. Você pode usar a pintura para reduzir a ansiedade e a depressão. Certo? Você tem duas maneiras que você pode usar isso, basicamente. Ou de uma maneira passiva, tá? Uma maneira, vamos dizer assim, que você frequenta museus, por exemplo, entendeu? Uma maneira que você vai a exposições, tá certo? E de uma maneira ativa. Você também pode fazer isso de uma maneira ativa. Então, aqui são museus. Vou botar essa cor aqui, ó. Museus, exposições. Isso é passivo, porque você não está produzindo, na verdade. Tá? Isso é passivo. O ativo é quando você pinta. Essa é a diferença entre o ativo e o passivo. Você pode usar pintura. Isso, inclusive, está sendo indicado em alguns países. Na Suíça, recentemente, a Organização Mundial de Saúde teve um artigo que foi publicado, e na Suíça algumas equipes médicas e terapêuticas, etc., estão desenvolvendo a possibilidade de cura através... eu falei cura, é isso mesmo. Através da visita. Apenas visita. O modo passivo. Vá visitar uma exposição por semana, por exemplo. Isso já ajuda. Tá? Isso já é um caminho. Tá? Um caminho para você começar esse processo. Mas não é somente isso que resolve. É óbvio que não. Pintar ou desenhar também. Vou
Cadê? Vou desenhar aqui. Pintar e desenhar. Pintar, desenhar. Também são maneiras mais efetivas, mais fortes até, de você realmente reduzir e até, eu disse, curar. É perigoso falar essa palavra porque parece que resolveu, né? E existem nuances nesse processo, então eu prefiro não usar cura, né? Pois bem, veja só isso aqui. Temos também essa questão da dopamina, que hoje em dia é falada aos quatro ventos, né? Controlar a dopamina virou moda na internet. O que diz a ciência sobre os mitos em torno do hormônio da felicidade, descarga de dopamina, a abstinência e a desintoxicação são tendências online entre os gurus do bem-estar. A gente percebe que há uma crítica aí, né? Os especialistas dizem que a ciência por trás dessas frases da moda não se sustenta. Porque, na verdade, a dopamina, é muito fácil você chegar e falar, não, isso aqui gera dopamina, isso aqui não gera dopamina, tudo bem. Algumas coisas geram, outras não geram, é fato. Mas o que é a dopamina? Né? Como é que ela funciona? Né? Ela é um hormônio que permite que você busque prazer, na verdade. Quando você tem uma descarga de dopamina, você fica querendo mais. Você busca prazer. Ela não te dá o prazer. A dopamina em si, ela não dá prazer. Ela te dá vontade de ter mais prazer. Tá certo? A tendência do jejum de dopamina, porque o que acontece é que as pessoas começaram a ter essa fissura dos celulares, o tempo todo com o dedinho nervoso, passando vídeo no TikTok, no YouTube, não sei onde mais, entendeu? E como se estivesse com overdose, né? Então aí tem essa tendência que está escrito aí no texto do jejum de dopamina. Mas não é literal isso, é uma outra expressão da moda. De acordo com o psicólogo que cunhou o termo, deve ser um antídoto para a nossa sociedade altamente estimulante. É a coisa do celular mesmo. Segundo a teoria, o fácil acesso a atividades que nos proporcionam rápidos acessos de dopamina está entorpecendo a gente. Entorpecendo para quê? Para prazeres mais lentos, como ler ou, tá aqui, ó, criar arte. Né? Agora que podemos fazer a maioria das coisas com um toque em uma tela sensível a toque, estamos bombardeando nosso sistema de dopamina com recompensas muito potentes que não exigem quase nenhum trabalho inicial, disse a professora Anna Lemke, professora de Stanford University, autora do livro Dopamine Nation, Nação Dopamina. Então, o que ela está dizendo aqui? Que às vezes você tanto fazer isso, você acaba realmente insensível a certas práticas, como, por exemplo, pintar, que são práticas que te dão um outro tipo de dopamina, menos veloz, acelerada, menos overdose, né? Uma dopamina mais lenta, né? Mas que vai te satisfazendo de outras maneiras. Por isso que a pintura tem uma riqueza inerente a ela. Muito bem. Meditação também é um outro caminho, onde a arte e a meditação, no caso aqui a gente está falando da pintura, também se confundem. A gente, quando está buscando a meditação, isso aí é uma... Todo mundo já meditou aqui, provavelmente, né? A gente está buscando um momento de presença. É o presente, é a busca pelo momento presente. Você está tentando esvaziar a tua cabeça de pensar naquelas coisas que você pensa o tempo todo, trabalho, blá, 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 blá. Esvaziar. A pintura, por ter um tema que você trabalha, e você se concentra nesse tema, você foca nesse tema, ela te permite uma ação similar à da meditação. Não é igual, mas é um ato meditativo, pintar. Você precisa ter um ritual, porque você tem a sua tela, você tem as suas tintas, você tem o seu pincel, você tem os copinhos com água que você vai botar, você vai... Só isso daí já é uma queda de velocidade, de aceleração daquela dopamina, por exemplo, que a gente falou no item anterior, já vai baixando, certo? Esses atos, pincel, molhar, misturar tinta, são atos meditativos, relacionados à meditação. Então, você vê que eu até mostrei aqui alguns na pesquisa, né, do Google mesmo, você pesquisar arte e meditação, você vai encontrar muitos artigos, vídeos, enfim, posts falando sobre isso. É um fato que ocorre. E eu posso dizer
por mim, eu que gosto da ideia de meditar, gosto de sentar e tentar esvaziar a minha cabeça, meu HD aqui, eu percebo, quando eu estou pintando, que as ideias convergem para um ponto central, eu esqueço o que está em volta, eu consigo respirar, eu me dedico àquilo, sem pensar em mais nada, porque, inclusive, na meditação, é dito que você pode, e até pode-se dizer assim, deve, se vier uma ideia na sua cabeça, você não afugenta, você deixa ela ir, vir e ir, né? Na verdade, vir e ir. Né? Mas, na pintura, como você tem um foco, estou pintando aquela árvore. Você está pintando a árvore. Você está fazendo aquele movimento todo. Não tem nada que invada. Tendencialmente, você realmente só foca na árvore. Então, a árvore é uma forma de você escapulir de tudo que está em volta, tentando te invadir a tua cabeça, e que, inclusive, pode gerar ansiedade ou até a depressão. Você esvazia com a pintura, com a arte. A pintura está livre para ser pintada. Você pode pintar qualquer coisa que vier à sua cabeça. Isso muita gente não sabe. Muita gente acha que tem que ter técnicas realistas, figurativo. Tenho que pintar aquele vaso com aquele brilho. Não tem. Como está escrito aí, você pode pintar qualquer coisa que vier à sua cabeça desde o século XIX. Desde o século XIX, você está liberado. Por quê? Porque no século XIX, aí eu posso te contar rapidamente, houve um momento que foi uma quebra desse paradigma, ou seja, dessa obrigatoriedade de reprodução. Apareceu a máquina, a câmera fotográfica, a fotografia. Então ninguém mais precisava porcaria nenhuma de ficar copiando. Não tem que fazer o retrato do rei, tira foto do rei. Não tem que ficar pintando o Papa, tira uma foto do Papa, ainda mais naquela época que era um boom a fotografia, certo? Então, você também está livre para fazer o que você bem quiser, inclusive conseguir a redução dessa carga de ansiedade e depressão. Para isso, você tem que partir de 3 premissas. Tá? São 3 premissas, literalmente. A primeira premissa, ou seja, uma premissa é uma coisa que você já antecipadamente acredita. Vai acontecer, tem que ter isso. Tá? É pré-missa. Né? Uma comunicação prévia. Sem autocensura, por favor, não se censure, porque você pode ter aquela cabeça que se censura. Eu tenho que pintar igual ao Michelangelo. Não tem. Essa pintura está muito feia, que nessas pinturas modernas. Não é feio. Se é moderno, não importa, não é porque é moderno que é feio. Cuidado com essa autocensura que destroça a gente, não permite que a gente evolua num processo que é tranquilo. Isso é uma premissa. Para você pintar, é sem autocensura, viu? Você não precisa ter aquele domínio. Não precisa de nada. Você não precisa ser artista. Segunda premissa, sem comparação. Mas o dela ficou mais realista, o dele ficou mais isso, mais aquilo. Não existe isso. Tira isso, da cuca. Acabou, não tem mais comparação. Sem autocensura, sem comparação, com erro. Sim. Você vai errar. Você vai. Você precisa. Você tem que errar. É uma das únicas coisas que você tem que em arte é errar. Porque quando a gente pensa que você não pode errar, aí você está lascado. É porque não é mais assim. Entendeu? Não é mais assim. Que nem se eu dissesse que você tem que botar o tampo da mesa embaixo e a perna para o alto. Não é assim. Hoje em dia não é mais assim. Você pode errar pelo contrário. Com erro. Com erro. Erre. Porque o erro, ele muitas vezes é um motivador do acerto ou das mudanças que podem vir. Ele pode ser um comando interno seu, do seu poço criativo. Lembra? A gente estava falando aqui de poço criativo. Poço criativo. Você não tem que se censurar, não. Se veio uma ideia de uma pintura lá de dentro, pinta. A sua pintura não ficou exatamente como era a sua ideia. Nunca vai ser. Nem Michelangelo era. E olha que os caras ficavam fazendo milhões de planejamentos, milhões de estudos, blá, blá, blá. Não ficava. Não fica igual, nunca. Uma ideia é apenas uma ideia. O quadro é outra história. Tá? Então, premissas. 3. Sem autocensura.
3 premissas. 1, sem autocensura. 2, sem comparação. 3, eu falei com erro. É isso mesmo. E é o seguinte, minha gente. Isso é muito importante. A gente tem o poço criativo. Tá certo? A gente tem a liberdade, como a gente falou agora, tá certo? Pode pintar o que você quiser. E a gente pode fazer realmente do que, a partir disso aí, uma grande libertação, que é justamente através dessa metodologia. Se você sente que é possível arriscar um pouco, não sei se vocês pegaram, eu não pedi para pegar um papel e lápis, né? Anotem isso. Se você sente que é possível experimentar, né? Se você está com o seu analista, psiquiatra, psicólogo aí do lado, ou se ele também foi, eu pedi a algumas pessoas para chamarem seus seus psi, tragam eles, porque isso aí é uma maneira muito eficaz de você se soltar e poder, inclusive, desenvolver em algum nó que estava apertado lá, estava amarrado. Eu não posso, na verdade, falar muito mais do que eu já falei com relação à redução de ansiedade e de depressão. Você precisa dar o passo à frente. É necessário dar esse passo, tá bom? Isso aí não tem jeito. Para isso, eu tenho um programa, é o programa Ateliê em Casa, que é esse passo. Que foi o programa que me permitiu desenvolver o Poço Criativo, com dezenas, centenas de alunos. Alunas e alunos. Se você quiser dar esse passo à frente, essa é a hora. Fazer a assinatura do PAEC. PAEC é o programa Ateliê em Casa. Ele já tem 6 anos. Nesse ano, em junho, faz 6 anos o PAEC. Daqui a pouco ele vai estar ficando já um pré-adolescente. Falta muito ainda. 100% online, 100% ao vivo comigo, no Zoom. Você está aí agora na sua casa, mas você vai estar no Zoom, tá? Caso você assine o PAEC. Como é que funciona? São 3 aulas ao vivo e online, semanais, comigo. Tá? 2 aulas para você usar os chamados pretextos visuais. Eu falo que é um pretexto, na verdade, porque você assim, precisa desse pretexto. Você não quer ser necessariamente um artista. Você está querendo reduzir a sua ansiedade, a sua depressão. Você pode sim, isso sim, pode se tornar um artista. Você está querendo usar a pintura e o desenho, que no caso do programa Ateliê em Casa vai até além. Né? E os pretextos visuais são o quê? O pretexto vem do latim pra, que é a frente, texere, tecer. Né? É o tecido ou é o pano que cobre alguma coisa. A gente não vê. É como se você quisesse fazer alguma coisa, mas põe o pretexto, aquele tecido forrando por cima, para você poder manipular essa coisa, para você poder entrar nessa coisa, para você se soltar, na verdade. O pretexto visual, que eu chamo de pretexto visual, ele te desresponsabiliza quanto a uma performance. Ou seja, você não tem que ser... As pessoas, é natural, elas se expõem muito quando elas estão desenhando, por exemplo. Ai, meu desenho não ficou bom. Dá 1000 justificativas. Parece que assaltou alguém. Você só fez o desenho. Usamos o pretexto nessas 2 aulas ao vivo aí. 2 delas são usando esses pretextos visuais. Né? A gente chama aula de desenho de observação. A gente bota os pretextos na tela, né? E aí você trabalha em cima daquilo ali e com isso você vai se soltando. Né? É uma aula sensacional. É uma aula assim, das mais requisitadas pelos alunos do PAEC. Você tem também uma aula que é para você aí sim mergulhar livremente dentro do seu poço criativo. Furar a nata. Tem uma nata, às vezes, que você não vê que tem o líquido criativo. Né? Não sou criativo, está sequinho aqui. Ó. Não entendo, não tenho nenhuma criatividade. Está seco aqui. Você, às vezes, pode achar isso. Na verdade, não. Você vai furar o fundo e vai tirar de lá de dentro da sua história. Porque quem está aqui tem história. Se você está aqui, você tem história. Você vai furar e vai baldear. Você vai baldear a sua história e vai colocar no seu filtro. Tá certo? Você vai jogar isso dentro do seu filtro. Para quê? Para poder, finalmente, produzir pinturas ou desenhos. Colocar para fora o seu eu.
da seguinte forma: você se descobre quando você baldeia e coloca no filtro e pinta. Quando você pinta ou desenha, você se vê, tá vendo? Se descobrindo, se vendo, e aí você se entende. Você se entende. Quando você se entende, você se liberta. Este 2 bolinhas com 2 tracinhos aqui, esses 2 pontos com 2, chama-se ritornelo, que é um símbolo de música que fala assim: volta para o começo, volta para o próximo ritornelo. Você se liberta um pouquinho. Aí você volta para o se descobrindo. Se vê de novo, se entende, se liberta outra vez. Volta. É um processo cíclico, né? Essa aula do mergulho no poço criativo. Uma você se solta com o pretexto e a outra você se liberta. Essa é a mágica verdadeira do programa Tê-lo em Casa, que eu estou oferecendo aqui para você conhecer e assinar. O programa Tê-lo em Casa também tem uma coisa que eu considero das mais importantes, que é o suporte. Ninguém que assina o programa Tê-lo em Casa deixa de usar esse suporte. Você vai ter meu suporte 24 horas. Qualquer hora você me manda uma mensagem. É o meu, sou eu direto, no meu WhatsApp. Não é para uma outra pessoa que eu terceirizo, não é para mim. Questões relacionadas à arte, se você tiver alguma dúvida sobre aqueles processos todos que você está vivendo, porque é pela arte que você vai reduzir a sua ansiedade e a sua depressão. Não tenha dúvida. É a partir disso que você vai reduzir. Então, questões de arte, dúvidas, técnica, linguagem, você vai me mandar mensagem a hora que você quiser. Fim de semana, não importa. Questões também operacionais com a plataforma, a plataforma onde fica o curso, que também tem, além das aulas ao vivo, eu vou mostrar daqui a pouco, também temos aulas gravadas. Certo? Então, você tem aí o suporte completo para te facilitar totalmente. Você tem um grupo de WhatsApp moderado também por mim. Eu trabalho bastante no PAEC. E ali, no grupo, a gente só fala de arte e cultura. Nada, absolutamente nada de política, futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, feliz. Não. Nada disso, só arte e cultura. O grupo, olha aí, uma printzinha do grupo do Tê-lo em Casa. Olha quanta gente, pessoal aqui, todo mundo postando os próprios trabalhos, vocês postam os seus trabalhos. O grupo é uma das maiores maravilhas para mim. É talvez uma das maiores riquezas do PAEC, é o grupo, porque o grupo é feito de pessoas. E o que uma pessoa que está com ansiedade ou depressão precisa, nada mais é do que de outras pessoas. E trocar. Isso, inclusive, pode te transformar numa artista mesmo. Você pode até se transformar numa artista amadora ou até profissional, se quiser. Isso aí é de cada um. Eu não exijo nunca nada de ninguém. Eu abro, como eu aprendi com meu mestre, eu abro os caminhos possíveis. Muito bem. Você vai ganhar um bônus assinando o programa Tê-lo em Casa. É um portal de apoio ao assinante. Nesse portal, você tem 24 módulos, 800 vídeos. Não assusta. Por favor, não se assusta. Porque é assim mesmo. É bastante coisa. Eu sei que é bastante coisa. Não se assuste com isso. Aqui a gente pode ver. Ó. Módulo A, B, C. Tem aqui os módulos A, B, C e D. Tá? O C e o D ainda não estão disponíveis, porque são módulos novos. O PAEC ele é dinâmico. O C e o D ainda não estão disponíveis, mas estarão. Aí depois são os módulos que já tem. Você assinando hoje, você já acessa tudo isso daí. Módulo 1, 2, 3, 4, 5 técnicas de pintura, cor, aplicando. Eu preciso fazer isso para reduzir minha ansiedade, eu vou ficar mais ansioso. Não, você não precisa. É um portal de apoio. Você não precisa. Tem gente que nem olha isso daí. Tem gente que maratona isso daí e se diverte bastante. Né? Usa isso daí como maneira de focar, por exemplo, e esquecer o que está em volta. É um trabalho também terapêutico. Tá certo? Então, esse é o bônus número 1. E o bônus número 2 é uma exposição. Isso mesmo, a gente tem também uma exposição para quem quiser. Por quê? Porque quando você coloca o seu eu para fora em forma de trabalho, de arte, pintura, quando você pinta seus trabalhos, você atinge o que seria um primeiro patamar, onde você conseguiu colocar para fora algo que estava lá dentro, correndo, no poço, que você nem estava vendo, porque você não tinha nem tido acesso ainda ao líquido. Agora você tem, você fez o movimento, você está consciente disso. E aí você coloca para fora, num quadro, 2 quadros, 3 quadros, 4, 5 quadros. E aí você tem uma exposição coletiva, online, virtual.
é o patamar seguinte, que vai te trazer benefícios incalculáveis. Uma exposição é uma coisa deliciosa, porque quando você expõe, você não faz isso só para dizer, eu sou um artista. Não, o artista expõe para ele ouvir dos outros um pouco sobre o que estão vendo. E o que estão vendo nada mais é do que, obviamente, o seu interior transformado em beleza. Tá? Então, isso daí é fundamental para você, né? Entender que a exposição é opcional, você pode ou não, porém, é riquíssimo. Tá? Aqui a gente pode ver, inclusive, um exemplo uma print da exposição, porque isso aí é 3D, não? Olha só, olha o ambiente da exposição, que beleza. Os ambientes são lindos, olha isso. Tudo isso aí é uma exposição que aconteceu de fato. De fato aconteceu essa exposição nesse ambiente aí, virtual 3D. Olha isso. Entra o sol, é lindo. É uma maravilha, realmente. Quanto custa assinar o programa Tele em Casa por um ano? Né? Porque essa é a proposta, depois de tudo isso que eu já mostrei para você. Antes eu comparava o PAEC, o programa, a outros cursos de arte, tá? Naturalmente. Mas o programa Tele em Casa não é só um curso de arte. Né? Ele tem algo mais de cunho terapêutico sem ser terapia. Repito, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, etc. Eu não sou psi. Tá? Quanto vai custar isso? O programa Tele em Casa. Né? Uma referência que eu tenho é a do terapeuta do meu filho, que faz um preço bem em conta para ele, inclusive. Aqui no Rio de Janeiro, é um preço razoável. O preço mensal dele é de R$400. Por ano, equivalente a 4.800. Só multiplicar 400 por 12. Mas eu não sou terapeuta. Sou um professor de arte e artista plástico. E eu trago benefícios semelhantes e até complementares, eu posso dizer, ao da terapia, mas eu não sou um terapeuta. Então, talvez essa ancoragem não seja tão precisa. Mas dá para você ter uma ideia. É nessa área que eu estou andando. Mas, para referenciar, eu vou apresentar o valor de cursos de arte semelhantes pelo conteúdo, mas que não tem esse diferencial do método Poço Criativo, que é um método que traz justamente esses benefícios de ordem terapêutica. Esse aí é a Pan-Americana, é uma escola que tem em São Paulo, que é muito cara. Essa daí é muito cara. 12 parcelas de 1.356, dá 16 mil quebrado. Eu nem considero isso aí, enfim, foi uma das poucas escolas que oferecia quase tanto quanto eu ofereço. Outra aqui no Rio de Janeiro, Escola de Artes Visuais, Parque Lage. A gente pode ver que também 12 de 480 está mais em conta. 5.760 lembra bastante o terapeuta, né? Parecido com o terapeuta do meu filho. 5.760. Mas veja, não vai custar nem esses 16 quebrados aí da Pan-Americana, tá? Assinar o programa Tele em Casa, não vai custar isso tudo. Também não vai custar 5.760 de jeito nenhum. Tá? Porque eu quero que você entre, eu quero dar oportunidade para você entrar, experimentar essa possibilidade. Nem metade disso vai custar. Eu não estou aqui para fazer meias palavras, eu estou falando aqui claramente. Eu mostrei o que tem. São 3 aulas semanais. Durante um ano você vai ter essas aulas comigo. Você vai me ver, como você está me vendo agora, numa sala fechada, é mais íntima, é mais interessante, uma sala de Zoom. E não vai custar isso aí, não. Tá? Não vai custar nem metade disso. O preço da assinatura atual do programa Tele em Casa vai ficar em 12 parcelas de R$ 154,82. Não chega nem a 155. Ou, se você quiser pagar à vista, tem um descontinho. Não tem o cartão, não, os juros. Dá R$ 1.497 à vista. Esse é o preço, para quem quiser. Esse é o valor. É isso que custa o programa Tele em Casa, você assinar. E se você estava na dúvida, se você achou que, poxa, eu não sei, achei bom, mas será? E se não der certo? Você tem alguma dúvida? Eu te dou uma garantia. Garantia incondicional. Você pode não querer mais continuar. Você assinou e dentro dos primeiros 30 dias, você pede o dinheiro de volta, pede o seu investimento de volta. E tem o seguinte, é muito importante você saber, por lei são 7, tá? Eu estou triplicando, quadruplicando essa garantia. Sabe por quê? Porque eu sei que a pessoa que entra no programa fica encantada. Encantada. E não tem por que ter falsa modéstia.
É um programa realmente top. Né? E eu tenho até alunos aí que estão no chat, tenho certeza que eles concordam comigo. Se você, porventura, achou que, tá, eu vou entrar, e aí pensou assim, mas se depois eu desistir? Se eu não der certo, se eu não melhorar das minhas questões, se eu ficar ainda com assim, meus transtornos, eu te dou outra garantia, porque eu faço questão que você teste, que é a garantia condicional, tem uma condição aí. Isso é importante saber que eu estou fazendo o meu melhor para que você realmente consiga reduzir sua ansiedade, reduzir sua depressão, através da arte, que é o que eu domino. E é o que eu vejo acontecer. Vocês viram os testemunhos das pessoas, daquelas alunas no início? É uma realidade. Garantia condicional é a seguinte: você, depois de 180 dias no programa, não gostou, não está funcionando, você me aciona na semana que completar. 180 dias. Fábio, eu quero a garantia. Tá bom. A gente senta, você me apresenta um material para eu entender o que é que você estava querendo. A gente refaz o planejamento todo. Você vai ter mais 180 dias para fazer o programa. Terminou esse prazo, que dá 360, dá um ano. Você achou que não foi bom do mesmo jeito? Nenhum problema. Eu te devolvo o teu dinheiro de volta. Não tem o menor problema. E ainda faço um acréscimo no valor. Um acréscimo de R$300. Ou seja, você não tem nada a perder. Realmente, não tem nada a perder. É importante entender que tudo isso que eu estou fazendo é porque eu acredito no programa. E eu vejo as pessoas se transformando no programa. Não é um conto da carochinha. Tá? Vamos lá, minha gente. É uma realidade. Né? Inclusive, estou vendo que tem gente aí no chat que está lá. Nem vê. Tornei uma pessoa melhor depois de começar a interagir com o professor Fábio Escolher. Isso é uma maravilha. Obrigado, Zé. Bom, vendo isso tudo que a gente está vendo, agora você só tem 3 opções. Não há nada que fuja disso. Primeira opção é você continuar como está. Você continuar com uma questão relacionada à sua ansiedade, sua depressão, e todas as decorrências e intercorrências que isso possa estar te causando. E segue a vida que segue. É uma opção. Se eu tivesse essa proposta, essa oferta que eu estou te fazendo, eu não continuaria como você está. Você pode também ter a segunda opção, que é sair desse quadro sem o apoio da arte. Você pode. É uma opção sua, legítima. Prossiga. Se você tem analista, se tem psicólogo, se tem terapeuta, você sabe que essas questões às vezes demoram e que muitas vezes uma dinâmica artística associada pode, inclusive, acelerar. Acelerar o quê? O seu bem-estar. Você poder dormir uma noite sem insônia, porque você pintou, porque você teve uma aula com um grupo que tinha tudo a ver. Mas se você quiser ficar sem esse apoio, fique à vontade. Nenhum problema. Não sugiro, porque você vai acabar vivendo situações que, infelizmente, são a continuidade desse trajeto que você está vivendo, que te trouxe até aqui. E a terceira é vem comigo. Vem agora comigo. São 3 aulas semanais para você resolver e reduzir seu transtorno de ansiedade e depressão. Grupo de WhatsApp com pessoas reais que comentam, trocam. Eu falei daquele negócio do bom dia, boa tarde, boa noite, porque não é para não virar uma coisa chata, mas o grupo de WhatsApp é muito legal. As pessoas vão fazer exposição, algumas, ou pintam um trabalho novo e mostram, e as pessoas comentam. Isso é muito gratificante. E não é uma questão de, elas são só artistas de obras incríveis. Não é uma questão disso, porque não existe isso para mim. Artistas, não. Todo mundo que se dispõe a fazer isso é artista. Assim que eu aprendi, assim que eu sigo. Aprendi isso com o meu mestre. Suporte 24/7. Você entra, você recebe meu telefone, você manda mensagem e eu te respondo. Ponto. A única coisa que eu não faço é atender telefone. Isso eu não atendo mesmo. Fora isso,
você tem todo o meu retorno, sempre. Bônus do portal. Mais de 800 vídeos com temas variados. Poxa, eu gostei tanto de fazer aquele desenho com pastel oleoso, mas eu ouvi gente falando que pastel seco também é legal. Tem lá aula de pastel seco. Mas eu ouvi falar que o nanquim tem aula de nanquim. Você vai lá, assiste a aula. Se tiver alguma dúvida, aciona o suporte, eu te respondo. Ou então vai para o grupo e mostra, e alguém vai te ajudar também. É muito rico. É arte, permitindo que você tenha qualidade de vida, bem-estar. Isso não tem preço. Vem comigo. Bônus de exposição. Você não é obrigado a expor de jeito nenhum. Mas eu vou te dizer, é a maior diversão, a preparação da exposição, a validação. Você olhar o teu quadro pendurado na parede, olha a autoestima lá em cima. Você vai estar numa situação ruim, na cama. Não, agora você vai mudar. Você vai transformar, você vai mudar. Se você achar que não mudou, você tem garantias. Incondicional, 30 dias, você testou. Não quero não tem a ver. Não consegui nenhuma aula. Tudo bem, não há problema. Ou a garantia condicional. A garantia condicional é uma garantia que realmente, se eu tivesse uma garantia dessa em qualquer curso, poder fazer todo o curso, se não desse certo, olha, eu vou acionar porque não deu. Pronto, resolvido. Então, minha gente, olha aí, tem mais uma pessoa aqui falando, olha aqui, ó. Vai ter aluno desde 2019, hein? Ou seja, ela renova desde 2019 o PAEC. Ela assina o PAEC desde 2019, renovando. Muito. Aliás, tinha um trabalho dela, eu mostrei um dos trabalhos, era o dela. Então, minha gente, agora você só tem essa opção. Uma delas. Eu sugiro que seja a número 3. Se você estiver assistindo o replay, clica no botão verde que está aqui embaixo. Ou então você digita isso aí no navegador. Eu vou colocar agora no nosso chat, eu vou colocar o link para quem quiser. Quiser assinar o programa Ateliê em Casa, tá no link, tá o link no chat. Entendeu? Deixa eu... entrou direitinho. Aí, ó. Agora é só você entrar e assinar. Bom, quem está vendo o replay pode pausar esse link aqui do checkout, https://bit.ly/paec_checkout com CK. Digita isso aqui no seu navegador, na barra de comando lá e manda ver, tá? Muito bem. Foi uma grande alegria ficar com vocês. Agradeço a presença também dos alunos que estão aí. Agradeço a presença de quem assistiu. E eu espero você dentro do PAEC. Clica aí no link, acessa o checkout, manda ver. Fica aí com mais um vídeo aí das alunas que a gente mostrou aí. Eu sempre fui uma aluna nota 10. Então, eu não me permiti errar, para não decepcionar meu pai, minha mãe e as professoras. Meu Deus, o quanto isso começou a me amarrar e me fazer sofrer. Então, o dia que eu peguei os giz, o pastel oleoso, e eu errei tudo, eu vi que eu não podia pagar para consertar, me deu um nervoso, vontade, e rasguei tudo. Eu falei, não é por aí. Mas aí, para, Ângela, é por aí. É por aí. Você tem que aprender a ser livre, e não o que os outros querem. E não ser nota 10. Você tem que ser você. Então, isso me trouxe uma liberdade. E, ao mesmo tempo, me esvair de coisas que me sangravam. Porque eu precisei entender isso até por meio desse curso. De pequenas falas tuas, que você disse para mim, você precisa se permitir errar. E você precisa se conhecer. Esse curso é até um divã para mim. E essas são importâncias assim fundamentais que
Eu já pensei, no início eu pensei, putz, é um curso que quando chegar no final do ano, eu vou renovar. Porque ele está me trazendo muita coisa. O curso está me libertando. Essa liberdade está fazendo com que eu encontre a Ângela. Foi a chave que abriu alguma coisa em mim que eu precisava escancarar, né? E ser mais eu. Que a gente não imagina, mas o quanto pode ser útil e humano na vida do outro humano, né? É uma coisa que você fica fervendo dentro da gente. Mas o que eu percebo é o seguinte, que dá até um certo medo, que você fala, meu Deus, e aí, o que eu faço com tudo isso? É como se eu estivesse nascendo de novo. Na verdade, eu estou grávida de mim mesma. Eu estou apaixonada por mim. E eu não sei que tipo de pessoa que vai sair, porque essa pessoa é tão grandiosa no sentido de liberdade, que é a liberdade que eu acho que todo mundo tem que ter e se expressar. Espero viver ainda um bom tempo para conseguir curtir esse ser que vai nascer. Mexe com a gente pra caramba. Mexe muito. E olha, coisa que eu nunca fiz foi ir no terapeuta e não há necessidade. É só fazer programa, vai que você chama de programa. Você precisa achar um outro nome. Programa é muito pouco para o que você oferece para a gente. É muito pouco. É sério, viu, Fábio? Tem que partir para ação, né? Isso é muito importante. Eu me senti assim desafiada, né? Então eu acho que o papel da arte, né, na minha vida é muito importante, porque como eu saí da escola, eu fiquei muito depressiva, né? Fiquei muito assim, e agora o que eu vou fazer? E eu vi na arte um grande potencial de cura, né? A arte, ela cura realmente, ela transforma, né? E a prática faz a gente perceber, faz a gente ver, né? A gente ter um olhar sobre, até o olhar sobre os nossos colegas, sobre o desenho dos nossos colegas, e um olhar sobre o nosso trabalho, né? Que às vezes, e é importante nesses momentos que a gente percebe essa troca, né? Essa troca que os colegas mostram o seu trabalho. Então, e o professor estando junto ali, fazendo a abordagem, né? Isso é muito importante para a gente poder ter essa conexão, né? A gente tem uma conexão ali que a gente vai apoiando um aos outros. Tu não está sozinho, né? Tu nunca está sozinho, né? Eu lembro que, além das atividades, das oficinas, tinha bate-papo, tinha música, tinha cantorias que ia até, né, ia até tarde conversando, então me incentivou muito a trabalhar com as crianças, porque eu tenho saudade, né? Eu saí da escola, mas eu teria vontade de voltar, mas num outro contexto. E com a experiência que eu tive no PAEC, eu estou hoje, né, fazendo uma outra pós em arte-terapia, né? Como eu disse no início, a arte cura. E por que não levar a arte, depois dessa experiência incrível, né, levar para crianças, para adultos, né, para o grupo que for, né? Eu não sei ainda o destino, né? Vamos ver o que ele vai me reservar, né? Mas o público não importa, o importa é o ato, a ação de estar ali, de estar pintando, de estar desenhando, de estar trocando, compartilhando, né, de colocar sem medo, né? O importante é sem medo de errar, sem medo de ficar um trabalho bonito. Então, mas o ato de tu colocar de dentro para fora, né? Isso que é importante, nós trabalharmos sempre de dentro para fora. Em vários momentos, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está feliz, e isso tudo a arte ela vai te contemplar, ela vai te dar uma resposta, né? Então, esse é um momento, assim, muito importante que eu quero deixar, assim, registrado, né? Quanto foi legal essa experiência, foi inesquecível essa experiência, eu vou levar para a minha vida. Quando eu estiver lá trabalhando, né, com os meus pequenos, eu vou lembrar de muitas situações ou muitas técnicas e recursos que eu também vou poder aplicar com o meu público lá, com meus, né, futuros alunos, alunas.